Deixa eu falar algo com você. Nós, como igreja, nós temos vivido algumas coisas, né? E nós temos um propósito como igreja. Nós temos uma visão. E eu não sei se você já está sabendo, se o seu líder de célula falou para você, mas a nossa visão, ela tem assim uma frase que se chama: o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Você está aí? Diga amém. Onde cada membro, ele é um sacerdote. E cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo através das células que nós praticamos e se multiplicam. Porque a célula tem o intuito de se multiplicar. Você está aí? Então veja, olha que interessante essa nossa visão. Porque ela começa dizendo justamente assim algo que é muito importante para as nossas vidas. O nosso encargo, não é cargo, é o nosso encargo, ou seja, a nossa motivação, o nosso desejo, aquilo que queima, que arde em nosso coração é edificar uma igreja. E uma igreja de vencedores, daqueles que vão subir com Cristo e vão reinar com Ele. Você está aí? Diga amém. Mas veja, isso significa, você precisa entender nessa noite, de nós aqui como igreja. Eu falei semana passada sobre a eclésia, a importância de você entender a eclésia. E hoje eu quero falar que você precisa entender que isso significa, esse fato de nós queremos edificar uma igreja de vencedores, ele vai muito além do que você possa pensar das reuniões, das celebrações, semana a semana, domingo após domingo, das reuniões de célula, onde você vai na sua quarta, na sua quinta. Na verdade, isso vai muito além do que nós estamos querendo fazer. Nós queremos edificar uma igreja que vai literalmente quebrar com tudo nessa terra. Por quê? Porque Jesus vai vir nos buscar. E nós precisamos levar o maior número de pessoas conosco. Você está aí? Diga amém. Esse realmente ele é o desejo que o Senhor colocou em nosso coração há muitos e muitos anos, e nós estamos vivendo há um bom tempo. Só que nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro fato que nós precisamos entender, algumas questões. Será que nós temos a revelação verdadeira do que é ser igreja? Será que você tem conseguido realmente entender no seu coração o que é ser igreja? Será que nós, vou me incluir nisso, nós temos entendido as mesmas implicações espirituais do que é ser uma igreja nesta terra? Ou mais do que isso ainda, será que nós temos vivido como uma igreja de verdade que o Senhor Jesus planejou sobre esta terra? Será que nós temos nos posicionado assim? Porque, irmão, ser igreja é muito maior do que você vir aqui todos os domingos somente para receber uma palavra motivacional, para você viver o seu dia a dia nas semanas que se passam. É muito mais do que isso. Sabe, é muito mais ainda do que um grupo de pessoas que têm a mesma fé e adoram o mesmo Deus. Vai muito além disso. Ser igreja é algo muito além daquilo que nós nos acostumamos a viver e pensar, e até que muitas vezes nos foi ensinado. Você está aí? Abra comigo em Atos capítulo 9. Olha só que interessante que nós vamos falar nessa noite. Verso 1. Você está aí? Atos capítulo 9, verso 1. Amém? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caído em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém. Você está aí, diga amém. Então presta atenção, nessa passagem aqui, de Atos capítulo 9, verso 1, nós encontramos justamente o momento em que o apóstolo Paulo, porque Saulo aqui é Paulo, amém? Justamente em que o momento em que o apóstolo Paulo tem a sua primeira experiência com Jesus. A Bíblia chama de Saulo, mas Saulo é a mesma coisa que quer dizer Paulo, só que um é a palavra em grego e outro é a palavra em hebraico, mas os dois têm o mesmo sentido de pequeno. Você está aí, diga amém. Alguns teólogos estão fazendo outras coisas, mas eu consigo somente enxergar isso e crer nisso. Não sei se você já escutou, tem alguns que chegam ao ponto de usar, porque quando o Senhor encontrou com Jesus, quando Saulo encontrou com Jesus, Deus mudou o nome dele. Porque realmente a gente enxerga isso na Bíblia, muito no Antigo Testamento. As pessoas que se encontraram com Deus, Deus mudava o nome delas. Amém? Sarai, Deus mudou para Sara. Abrão, Deus mudou para Abraão. Abrão quer dizer pai exaltado, Abraão quer dizer pai de multidões. Quando o Senhor se encontrou com Abrão, ele deixou de ser alguém exaltado e Deus fez dele um pai de multidões. Amém? Mas na questão de Saulo nós não conseguimos enxergar isso, porque não dá essa referência de Deus mudando o nome dele. Simplesmente de um lado, momento para o outro, começa a tratar ele como Paulo. E as duas coisas querem falar o mesmo sentido, que traduzido quer dizer pequeno. Você está aí, diga amém. Amém? Então veja, não importa na verdade o motivo da mudança do nome. A questão que a gente precisa enxergar nesse texto é que Paulo teve uma experiência tão poderosa com Jesus, naquele momento, que a vida dele mudou por completo. Quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entrou na sua vida, ele entrou de uma forma definitiva para fazer algo e fazer algo completo. Você está aí, diga amém. Paulo passou, olha só que interessante, Paulo passou a vida inteira dele com um dos melhores, religiosos da época, chamado Gamaliel. E ele foi ensinado aos pés de Gamaliel uma religião, ou seja, o judaísmo. Só que essa religião fez de Paulo um assassino. Por causa da religião, Paulo vai sair de Jerusalém de encontro a Damasco para prender cristãos e matar cristãos. Por causa da religião. Você está aí? Diga amém. Olha aí. Mas veja, só Jesus tem um poder verdadeiro para mudar a vida de Paulo, assim como só Jesus tem um poder verdadeiro para transformar a sua vida. Está pegando ou não? Veja, irmão, Paulo fazia parte do Sinédrio, na época lá. O que era o Sinédrio, pastor? O Sinédrio era um grupo seleto de homens que decidiam todas as questões religiosas da época. E aí veja que o texto que nós lemos, ele está numa situação bem delicada. Por que bem delicada? Porque a gente vê que muitos judeus estão se convertendo a Jesus. Veja, o Senhor não veio criar uma religião nova, Jesus. Assim como que os judeus que começaram a se converter, não quiseram criar uma religião nova. Você está aí? Diga amém.
Eles simplesmente começaram a ouvir, a crer e a seguir. E naquela época, se você parar para ler a palavra, várias e várias seitas iam sendo ramificadas dentro do judaísmo. As pessoas aparecia um profeta, lá se criava uma seita, e aí seguia-se aquele profeta. Mas aquele profeta morria e a seita acabava. Foi mais ou menos o que Gamaliel disse para os sacerdotes. Olha, vamos aguardar. Porque se for mais uma seita como as outras lá, vai morrer, porque ele morreu. Mas agora, olha o que ele vai dizer. Mas agora, se é o Senhor que está levantando esses homens, nós não podemos fazer nada. Você está aí? Diga amém. Mas veja, que eles começam a se converter, começam a seguir Jesus, e para piorar a situação, os novos convertidos, aqueles que se entregam a Jesus, começam a julgar os judeus, não a julgar, mas a dizer aos judeus que foram eles que mataram o Messias. Eles começaram naquela época justamente a fazer uma verdadeira revolução naquela cidade. Uma revolução espiritual naquela cidade. Eles começaram a fazer uma bagunça gigantesca. Por quê? Porque começou-se tudo em Jerusalém. Amém? Você vai começar a estudar a história de Atos. Começou tudo lá. Começou com os judeus, começou em Jerusalém. Por isso que Jesus vai dizer, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque começou a obra em Jerusalém. O cristianismo começou em Jerusalém. Os seguidores de Cristo começou a acontecer em Jerusalém. Ou a seita chamada O Caminho começou lá em Jerusalém. Você está aí? Diga amém. Quer ver? Atos 17:6 vai dizer assim, ó. Olha que interessante, Atos 17:6. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo, ou seja, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Aqueles que começaram a bagunça lá em Jerusalém, aqueles que começaram o alvoroço, aqueles que começaram a transtornar Jerusalém com uma seita nova, chegaram aqui também. Olha a revolução que esses homens, que essa igreja, que a igreja primitiva, que a igreja inicial começou a fazer. Você está aí? Diga amém. Essa foi justamente a expressão que eles começaram a usar dos cristãos nessa época. Estes que têm transtornado, alvoroçado, né? A palavra aqui, alvoroçar, transtornar, ela na verdade significa revirar, mudar a ordem, mudar o rumo, mudar de vida. Esse que é o sentido. Porque quando Cristo vem na nossa vida, quando Cristo vem em nosso coração, você não permanece mais o mesmo. Por isso que se nós falamos em conversão, converter, nós acostumamos com essa palavra e não entendemos o sentido dela. Veja o que é conversão, o que é converter a Cristo. Eu caminho por aqui, eu vou por aqui. Cristo entrou em minha vida, houve conversão, mudou-se o meu caminho. Eu não sigo mais por o caminho de morte, agora eu sigo pelo caminho da vida eterna. Porque não há mais morte em mim. Não há mais morte em minha vida, agora Cristo faz parte de mim. Você está aí? Diga amém. E aí tem crente ousado dizendo que se eu pecar eu vou para o inferno. Não faz mais parte da minha vida, porque Cristo entrou em minha vida. E Ele entra para ficar definitivamente. Você está compreendendo ou não? Você está pegando ou não? Mas veja, a igreja primitiva ela foi formada por pessoas que começaram a transtornar o mundo, a alvoroçar o mundo. Eles literalmente, eles causaram uma revolução no mundo espiritual naquela época. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, a Bíblia vai dizer. E eles começaram uma grande revolução. E nós, hoje, como igreja, também precisamos continuar a mesma obra que eles fizeram.
Nós estamos aqui para seguir essa obra. Nós estamos aqui para quê, pastor? Para destruir os principados, potestades, as forças do mal, os sofismas, as mentiras do diabo na vida das pessoas. Nós estamos aqui para estabelecer o governo de Deus, o reino de Deus sobre essa terra. Por quê, pastor? Porque o reino de Deus está sobre nós. Você está aí, diga amém. Você está pegando? Hã? Então imagina o tamanho do problema que isso tudo gerou, irmão. Porque eles fizeram verdadeiramente uma revolução. Olha lá, volta lá o verso 2. Nós lemos lá justamente o que eles fizeram. Quando Paulo vai, ele lhe pede cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ele pegasse os homens, mulheres e levasse eles presos para Jerusalém. Veja, eles estavam transtornando tanto, eles estavam alvoroçando tanto, que eles foram chamados no início de a seita do caminho. Você está aí? Diga amém. Hã? Irmãos, o cristianismo ainda não existia, porque os cristãos foram a primeira vez chamados aqui, nesse momento, daqui em diante, que começou-se. E o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é seguir a Cristo. Só que nesse momento aqui, eles começaram a fazer uma bagunça tão grande, mas tão grande em Jerusalém e aos arredores ali, que eles ficaram conhecidos como uma seita chamada de Seita o Caminho. Por isso que a gente viu aqui Paulo falando deste caminho. E aí Paulo então está ali, um homem sábio, de sabedoria, chega lá para os sacerdotes e diz: olha, me dá a carta aí que eu vou perseguir esse povo. Me autorizem e eu vou lá para prender esse povo. E aí que está o problema. Saulo pega as cartas, separa alguns soldados e os soldados provavelmente eram soldados da guarda lá do Sinédrio, porque eles tinham, o governo romano separava alguns soldados para que os sacerdotes usufruíssem deles. Então ele deve ter pego esses guardas lá, saiu com eles, saiu em direção a Damasco. E até aí tudo bem, como um homem religioso, como um homem defensor da sua religião, como um homem defensor dos seus princípios morais, ele vai lá para acabar com eles. Mas o que acontece no versículo 3 em diante? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, o que acontece? Subitamente uma luz do céu brilha ao seu redor. E caindo por terra, veja, olha o que a Bíblia fala, caindo por terra, ela não fala que ele estava num cavalo, amém? Você precisa entender isso, a Bíblia não fala. Está certo que Flávio Joséfo vai dizer, e ele é um homem que deve ser respeitado, mas biblicamente ele não caiu num cavalo, ele caiu por terra, amém? Você está aí? Diga amém. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu? Eu não sei se você pegou. Olha só, foi nessa hora que Paulo teve o seu encontro com Jesus. Ali, o Senhor pergunta algo muito interessante. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Espera aí. Paulo não estava perseguindo a igreja? Paulo não saiu para perseguir os homens da seita do caminho? Você pegou aí? Ele saiu para perseguir aqueles homens que têm transtornado o mundo. Irmãos, a essa altura aqui do campeonato que nós estamos aqui,
Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já estava aos céus, já fazia alguns anos. Você está aí? Diga amém. Hã? Então por que que o Senhor faz questão de dizer, por que que tu me persegues? E o que é mais interessante ainda aqui, depois que Paulo pergunta, quem é você, Senhor? Ele vai dizer, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aqui a gente tem uma lição muito preciosa, porque nós precisamos entender e ter revelação do que é ser igreja. Ser igreja, irmãos, é ser um com Cristo. Por isso que você não vai à igreja. Por isso que você não vai às celebrações. Por isso que você não vai às reuniões de célula. Você é igreja e por ser igreja você participa disso tudo. Você é um com Ele. Eu não sei se você dá conta de ouvir isso. Você dá conta? Você é Cristo. Pastor, o senhor está dizendo que eu sou, mas eu tenho pecado. Não, você é Cristo. Você é um com Ele. Não tem mais, a sua vida não tem mais como mudar, você não tem mais como voltar atrás. A gente acha que consegue escolher, a gente acha que consegue decidir, a gente acha que consegue... Não, porque agora, não, o pastor me fez mal. Não, você pode sair dessa igreja, você pode andar por caminhos errôneos, você pode se perder, mas aonde você for, Cristo está com você, porque Ele não te deixa mais. Você é um Cristo nessa terra. Pode ser um Cristo que está andando por aí perdido. Mas você jamais deixará de ser Cristo novamente. Você está aí, diga amém. Por quê? Porque nós fomos unidos a Ele quando nós o reconhecemos como Senhor. Irmão, perseguir um cristão é perseguir a Cristo. Servir a um cristão é servir a Cristo. Você está entendendo por que nós falamos tanto em discipulado e a importância de você entender que há um líder sobre a sua vida, que lidera, que ministra na sua vida, que ensina, que te mostra o caminho das verdades. Não é porque ele quer mandar na sua vida, é porque quando nós servimos a alguém que é de Cristo, nós estamos servindo a Cristo. E nos tornamos Cristo. Você está aí, diga amém. Hã? A questão é que tem muita gente se aproximando do Senhor com boas obras, fazendo sacrifícios. Só que você precisa entender nessa noite uma coisa na sua vida. Uma única coisa te basta. Repita assim comigo. Uma única coisa me basta. Fé. Crer e confessar que Jesus é o Filho de Deus. Quando você tem essa fé, a Bíblia diz que você permanece no Senhor e Ele permanece em você. 1 Coríntios 6,17, abre lá rapidinho se você é bom de Bíblia. Vai dizer assim: primeira carta de Paulo à igreja que se encontra em Corinto, capítulo 6, verso 17. Você está aí? Diga amém. Diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com... Esse unir aqui, tem algumas traduções que vai dizer assim, aquele que se ajunta com o Senhor. E a palavra no grego original aqui, esse ajuntar, esse unir, ela tem somente um sentido: amalgamar, ser amalgamado, ser aliançado, de tal forma que não tem mais como tirar de novo. Você está aí? Presta atenção. É como se pegasse aquela massinha que você encontra aí para vender ali. Cinza e branca. Você conhece ela? Muito antiga essa massinha. Na minha época lá,
fazíamos dela lá umas bolinhas de gude, porque daí elas ficavam bem pesadas e quebradas os ossos com ela. Então veja, tá lá as duas massinhas, uma bem cinza, bem escura, uma branca. Apesar que dizem que eu sou Nutella, mas amém. Vamos deixar para lá. Então, quando você une esse cinza escuro, esse cinza claro, gera uma nova cor de cinza, um novo padrão. Aí eu te pergunto, volta agora de novo, tira, bota o cinza escuro e o cinza claro e o branco agora, dá? É isso que o Senhor está dizendo ali. O espírito dele se uniu ao seu espírito de tal forma que não tem mais como te deixar. Irmão, não é porque você é bom, não é porque você faz coisas boas, não é porque você pratica boas obras, é porque ele decidiu fazer morada em você. E ele decidiu fazer morada em você, morada eterna, morada definitiva. Ele não vai mais embora. Ele não te deixa. Não é porque você tem erro, porque você tem falha, porque esse corpo ainda erra, esse corpo ainda peca. E por causa disso nós temos a ceia. Porque na ceia nós temos também Cristo. Mas o Espírito dele está amalgamado com você. De tal forma que não tem mais como ele te deixar. Agora, pastor, agora eu sou um Cristo nessa terra. Eu preciso ser a igreja que ele levantou sobre essa terra. Eu preciso viver como igreja, andar como igreja. Não é mais ir à igreja. Vai muito além do que estamos entendendo e fazendo. Ir à igreja e levar a minha vida como eu levo. Não, eu sou igreja. Eu levo a igreja onde eu vou. Você está aí? Diga amém. Aonde você vai, a igreja do Senhor Jesus vai com você, porque você é ela. Você está pegando? Bom, nesse mesmo pensamento ele vai escrever lá em 1 Coríntios 12 também, capítulo 12, verso 12, abre lá. Olha lá o que ele vai falar, ele vai dar uma afirmação bem interessante para nós aqui. Vento. Aleluia. Olha lá o que diz. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um, formando um, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Irmão, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, aqui, mostra que Cristo tem um corpo, e nós somos membros desse corpo. Ele está dizendo justamente isso. Cristo tem um corpo. E nós, eu e você, repita assim, eu sou membro do corpo de Cristo. Pastor, e meu irmão, os seus pecados ele levou na cruz do Calvário. Entenda, não se condene. Viva Cristo e seja igreja. Sabe o que é interessante? É que daqui em diante, ele vai começar então a mostrar uma série de implicações do que é ser membro do corpo de Jesus. Por exemplo, no verso 21, ele vai dizer que no corpo de Cristo, todos os membros são importantes. Eu e você é importante. Não é o pastor que é importante, não é o líder de célula que é importante, não é os presbíteros que são os líderes da igreja que são importantes, não é. Todos os membros são importantes. Você está aí, diga amém. Você está comigo? Você é importante para Jesus. Não dê ouvidos ao diabo dizendo que você não é ninguém, que ninguém vai sentir sua falta no culto, na celebração, se você não for. Ninguém vai sentir a falta, porque você só vai lá por ir, não. Todos os membros são importantes para Cristo.
Irmão, e não é porque o seu irmão não ligou para você porque você faltou a celebração, não é porque o pastor não ligou para você porque você faltou a celebração, que você deixou de ser importante. Porque a sua importância, primeiramente, é para Cristo. Porque você é um membro do corpo dele. E quando você faltou a celebração, quando você faltou a reunião de célula, quem se preocupou com você foi ele. Por quê? Porque ele te amou primeiro do que nós. Você está aí, diga amém. Ele te amou primeiro. Sabe, no verso 25 e 26, ele vai dizer que no corpo de Cristo, em todo o corpo de Cristo deve existir sempre a unidade e a ajuda mútua. Aquilo que nós fizemos hoje para o Lucas, como nós já fizemos para outros irmãos nossos em Cristo. Essa ajuda de nos ajudar, de colaborar um com as vidas dos outros, com a vida dos outros. De haver a unidade. O que é a unidade, pastor? É um só pensamento, é uma só causa, é um só motivo, é um só propósito. E como é difícil existir a unidade no meio da igreja. A grande mostra disso é a grande quantidade que existe nas igrejas de fofoca, contenda e confusões. Por quê? Porque não existe uma unidade, não existe um pensamento, não existe um propósito de seguir a Cristo e fazer outros discípulos. Quando nós nos corrompemos e fugimos do propósito e nos perdemos do propósito, nós estamos no meio da igreja sem entender o que estamos fazendo lá. E aí, em vez de transtornar o mundo, nós vamos transtornar a igreja, mas de forma ruim. Por quê? Porque estamos andando sem propósito, estamos andando sem função, estamos sendo um membro que não está tendo função, é um membro que está inativo, está inválido. E Jesus não te chamou para ficar inativo nem inválido, irmão. Jesus te chamou para ser ativo. Jesus te chamou para fazer a vontade dEle. Você está aí, diga amém. E é você mesmo que está achando que não tem função nenhuma, que não tem importância nenhuma. É você que o Senhor quer usar. Porque você é a igreja dEle. Você é quem Ele convocou, você foi Ele quem chamou para seguir o caminho. E o verso 27 ao 31 do 1 Coríntios 12, vai justamente dizer que todos têm uma função. Alguns foram chamados para apóstolos, para presbíteros, para profetas, para evangelistas, mas todos eles têm uma função no meio do corpo de Cristo. Você tem uma função. O pé não tem menos importância do que a mão, irmão, mas cada um tem a sua função. Cada um tem a sua importância. Você é alguém que é importante para o Senhor. Você pode não estar entendendo e até hoje é alguém que não tem dado a devida importância para a obra do Senhor em sua vida. Mas você é alguém que o Senhor chamou para transtornar esse mundo, para alvoroçar esse mundo, para viver a verdade dEle e a vontade dEle. Não é com a sua vida perfeita, é seguindo a Cristo. Porque Cristo é perfeito, você está aí, diga amém. E nós, enquanto estivermos nesse corpo, seremos sempre pecadores. Por isso que nós precisamos dele para andar com ele. E por isso que nós precisamos estar juntos, auxiliando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Combatendo o combate da fé. Guardando a carreira que nos está sendo proposta, como Paulo disse, uns com os outros. Isso é ser igreja. Por isso que nós viemos para cá domingo. Irmão, domingo você não vem para receber uma palavra motivacional para você viver essa segunda. Você vem para receber uma carga para que você possa ser a igreja na segunda-feira. Você vem receber um treinamento para você entender o que você é lá fora no mundo. Para você não se corromper, para você não se perder, porque você é quem o Senhor chamou para transtornar esse mundo. Você está aí, diga amém. Existe uma outra característica que a Bíblia coloca a respeito da igreja. É que justamente a igreja é a família de Deus. Abre sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, verso 19. E nós precisamos ser rápidos.
Efésios capítulo 2, verso 19. Você está aí? Diga amém. Olha lá. Assim que você já não é mais, nem mais concidadãos dos santos e da família de... Você não é mais um estrangeiro. Você não é mais um forasteiro. Você é alguém que é um concidadão junto com os santos. Você foi incluído junto. Você agora faz parte de uma família nova, a família de Deus. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Diz assim, ó. Vamos ver se é rápido lá no gatilho. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Olha, enquanto a gente tem tempo, vamos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmão, que é uma coisa que nós não entendemos. Podemos fazer o bem a todos? Podemos, mas primeiramente nós precisamos olhar para aqueles que são da... Irmão, assim, você sabe que você tem seu pai e sua mãe pela biologia por causa do DNA. Não é verdade? O DNA nos revela de quem nós somos filhos e nos faz parecidos na fisionomia, nos faz parecidos em todas as circunstâncias, nos faz parecidos às vezes até no falar. Mas quando nós somos incluídos numa família nova, e a igreja é a nossa nova família, nós também começamos a nos tornar parecidos com ela. Ontem nós falamos sobre isso na escola, Ruiz. Interessante. E ontem Deus me mostrou algo, que cobrar não é problema, porque os que vieram é praticamente os mesmos que vinham antes. Então, quem quer estudar e quem quer aprender, não importa se está pagando ou não está pagando. Eu aprendi isso ontem. Glória a Deus por isso. Então veja, ontem nós falamos isso. Quando Pedro nega a Jesus, e ele está lá perante lá na praça do Sinédrio, que Jesus está lá diante dos sacerdotes, uma das pessoas está lá e diz assim, ó, como que você vai dizer que não é dele, se você fala como ele? Irmão, ser igreja é todos nós falarmos de uma mesma forma, é todos nós termos uma mesma língua, é todos nós andarmos na unidade do corpo de Cristo. Nos faz parecidos. Não é ser imitadores, eu não sou imitador do meu pastor, você não é meu imitador. Nós nos tornamos parecidos com aquele a qual nós andamos, a qual nós nos tornamos família. Se nós somos famílias de Deus agora, e a família de Deus é a família que mais importa para nós hoje, porque é a que vai nos levar para a eternidade, e aí é onde as pessoas erram e falham, porque elas colocam as suas famílias em primeiro lugar e não a família de Deus. Irmão, Deus te chamou para uma nova família. Deus te chamou para um novo contexto. Deus te chamou para um novo lugar. Deus te chamou para um novo caminho, para andar junto com seus irmãos e ser um só em Cristo. Não sou eu que estou dizendo, irmão, não é eu que estou falando isso. Você foi chamado, você foi convocado por aquele que é perfeito na sua vida. E ó, eu por mim mesmo não escolheria nem a minha vida, quem dirá a sua, para seguir esse caminho. Mas Ele nos escolheu. Você está aqui porque Ele te escolheu. Se alegre, irmão. Se alegre e siga em frente, caminhe junto, seja a igreja, viva a igreja, aonde quer que você vá, faça a vontade do seu Pai. Você está aí? Hã? Por quê? Porque Ele nos chamou para sermos um só em Cristo. Na verdade, nós somos Cristos nessa terra. Uma última característica bem interessante, está lá em Efésios capítulo 5, verso 22. Olha lá. Você está pegando? Está entendendo? Você é importante. Vira para a pessoa do seu lado aí.
Mesmo de máscara, dá um sorriso, porque os nossos olhos revelam também, né? Diz assim para ela: você é importante para Deus. Você é importante para o Senhor. Agora vira para do outro lado para não fazer acepção de pessoas. Porque primeiramente a gente olha para aqueles, né, que a gente tem mais convívio. Agora olha para a pessoa do outro lado, porque, né, nós não podemos fazer acepção. Vai dizer a mesma coisa: você é importante para Deus. Você é importante para o Senhor. E você é importante para mim. Não seja falso, irmão. Aleluia. Você está aí? Efésios 5:22. Você está lá comigo? Olha ali. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao... Sou eu que estou dizendo, irmão. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Entendeu, marido? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Porque quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu... Novamente ali. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o... Não vou nem entrar na questão do marido e da mulher aqui, amém? Mas veja só, uma coisa interessante. Porque as características mais importantes da igreja, fala justamente a respeito do relacionamento que nós temos que ter como homem e mulher. É a mesma forma do relacionamento que temos que ter com Cristo e a igreja do Senhor. Porque Paulo começa justamente nesse texto falando sobre o marido e a esposa, e ele diz que o relacionamento que eles devem ter, que relacionamento é esse, pastor? De submissão e amor. É o mesmo relacionamento que nós devemos ter com Cristo. Você está aí? Diga amém. Se você reparar, nas mais diversas religiões que tem por aí, que existem por aí, você vai justamente perceber que nenhuma delas existe um relacionamento entre o Deus deles e os seus seguidores. O que existe, pastor? Na verdade, o que existe é um conjunto de regras, que tentaram também fazer isso no cristianismo, um conjunto de regras do que deve ser feito, para que no máximo nós possamos receber uma recompensa caso consigamos cumprir as regras. Mas no cristianismo não é assim. Alguns estão tentando deturpar isso, mas não é isso que Cristo quer de nós. Cristo quer que nós tenhamos submissão à sua vontade e o amor recebamos dele para viver a sua vontade. Irmão, você nunca vai deixar de pecar porque alguém está mandando você deixar de pecar. Você só vai conseguir verdadeiramente largar isso quando você se submeter a Cristo e Ele te amar por inteiro. E aí você vai se constranger de tal forma que você não vai querer pecar. Eu posso condenar a sua vida como seu pastor, eu posso apontar o dedo para você, eu posso julgar você, eu posso fazer o que for que eu quiser com você. Você não vai parar de pecar.
Agora, quando Cristo inundar o seu coração, que você deixar Ele fazer a obra e você se submeter a Ele e à vontade dEle, irmão, você terá horrores pelo pecado, você terá nojo do pecado. Você não vai querer de forma alguma pecar. Mas não é porque alguém disse para você que você não deveria mais pecar. É porque você começou a se submeter a Ele. E Ele governando a sua vida, Ele vai direcionar a sua vida para o melhor desta terra. Porque você é o governo dEle nesta terra. Você está entendendo que há o controle total do Espírito sobre a sua vida se você deixar? Quando você se entregar e você quiser se entregar, Ele fará todas as coisas em sua vida. Por quê? Porque no nosso relacionamento que nós temos, é um relacionamento íntimo com Ele, verdadeiro com o Senhor. Nós não seguimos regras. Porque nenhuma regra vai nos levar a Cristo. O que nos leva a Cristo é o Espírito dEle, que tem inundado a sua vida. Sinceramente, irmão, não é você parar de beber e você parar de fumar que vai fazer com que Cristo mude a sua vida e você se tornou melhor. Agora, quando Cristo inundar a sua vida, isso vai te constranger de tal forma que você não vai desejar mais fazer isso. Você não vai desejar. Não é porque alguém proibiu. Quando aconteceu comigo, eu fui constrangido a tal forma, com a inocência da minha filha, que eu disse, não, eu não quero mais isso. É isso que Cristo faz em nós, para que a sua vontade seja verdade. Mas veja, não é um relacionamento superficial com Cristo, é um relacionamento verdadeiro com Ele. É o mesmo relacionamento que tem verdadeiramente um marido e uma mulher, um relacionamento íntimo. Esse é o relacionamento de Cristo comigo, Cristo com a sua igreja. Você está aí, diga amém. Irmão, nós precisamos ter revelação do que é nós sermos igreja. Porque somente tendo essa revelação é que nós vamos conseguir viver a vontade do Senhor nessa terra. Muito mais do que cumprir um quadro de regras, mas é fazer a sua vontade prevalecer. Para quê? Para que o reino dele se manifeste neste mundo que jaz do maligno. Nós precisamos viver a igreja. É muito mais do que essa reunião. Isso aqui é o menor de tudo. O amanhã de você, o que você vai fazer lá na rua, o que você vai fazer lá no mundo, vai definir se você verdadeiramente está sendo igreja ou não. As decisões que você tomar para agradar o Senhor e não agradar aos homens, que muitas vezes, se não em todas, mas na grande maioria, vai contra o pensamento dos homens. Eu passei por uma circunstância semana. Você leu aqui, mulheres sejam sujeitas ao marido, marido é sua esposa. E eu fui constrangido, fui questionado, que como que um homem no século 21 tem as atitudes que eu tenho para com a minha casa, de direcionar, governar e dizer e guardar a minha casa como eu faço. Eu fui questionado. Que isso não convém no século 21, meu irmão. Ser bíblico no século 21 não convém para os homens. Eles mudaram a Bíblia. Eles mudaram as coisas. Mudaram até o que é honra. Ser igreja é fazer a vontade do Pai. Irmão, Jesus vai dizer assim, aquele que não aborrece pai, mãe, irmão, irmã, e até a sua própria vida não pode ser meu? Não pode. Você precisa amanhã, não é hoje, é amanhã, com essa bagagem, com aquilo que você ouviu aqui, andar junto com os seus irmãos, porque nós somos igrejas unidos uns com os outros, você fazer a vontade do Pai.
Como que eu sei qual é a vontade do Pai? Vá a todas as nações e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Essa é a vontade do Pai para a sua vida. Lá no seu ambiente de trabalho amanhã, lá na sua escola amanhã. Você é a igreja do Senhor. Você não está ainda a uma igreja, você está sendo a igreja. Por quê? Porque aonde quer que você vá, Cristo está com você. Você é um Cristo. Você está conseguindo entender isso? Irmão, igreja é um povo que tem a mesma vida de Deus, que tem um mesmo Pai celestial, que tem uma mesma família na fé. Uma família que tem unidade, que faz parte de um mesmo corpo e está aqui neste mundo para alvoroçar esse mundo e transtornar esse mundo. Impactar esse mundo não é agradar, é impactar com os princípios e morais cristãos. Você está aí, diga amém. Irmão, o Senhor te chamou para uma obra. O Senhor te chamou para ser igreja. O Senhor te chamou, Ele te chamou. Se Ele te chamou é porque você tem capacidade, você tem qualidades que eu não tenho. Você tem algo que você precisa e que só tem em você. Você é alguém no corpo de Cristo. E o Senhor quer te usar nessa obra. Você é a eclésia dEle. Você está sendo enviado por Ele. Você é o governo dEle nesta terra. Você é quem vai transtornar esse mundo com a obra do Senhor.